Torcedor, acabou a brincadeira. Ontem o presidente Matheus Sotomayor deu uma entrevista a João Vitor Amorim e realmente ali praticamente o esporte pode colapsar. Se o esporte não for assertivo, pode colapsar. Vou colocar a entrevista dele aqui, parte da entrevista, mas antes aqui a gente vai falar quem vai ser Márcio Goiano, vai permanecer no cargo, 3, 4 jogos, qual é a validade. Mas qual treinador? Tem um treinador aí que, se o esporte for colapsar financeiramente, tem bloqueio aí de 3 milhões de reais do Conselho Nacional Econômico Federativo. Mas se o esporte tiver sem dinheiro, existe a saída. E todo torcedor do esporte, 70%, todo não, mas 70% sabe qual é a saída para resolver o problema técnico do esporte. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Houve melhora no jogo de ontem? Ou você acha, concorda? Vamos falar qual foi as melhoras? Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você vem para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Mostra que você é torcedor do esporte, que você é torcedor raiz. E depois vai aparecer a palavra lá embaixo, né? Tem uma palavra pequenininha, ripar, e você aperta para acelerar o vídeo, né? Para alcançar mais gente na plataforma do YouTube. Essa nação rubro-negra. Vamos falar do esporte. Vou colocar aqui a entrevista. Um trecho da entrevista da João Vitor Amorim, né? Da TV Jornal. A gente vai botar aqui o presidente falando pós-jogo. Aí foi assustador o que ele falou. Mas a gente sabia de algumas notícias que... Entenda uma coisa. Ontem no jogo houve melhoria. A gente entende que o esporte estava sem Barleta, estava sem Yuri Castilho, estava sem alguns jogadores titulares. Mas houve melhoria no meio campo? Foi. O meio campo ficou mais associativo, né? Com o Carlos Depena e Biel junto. O meio campo, né? E o Iago Felipe, o meio campo ficou realmente mais associativo, mais troca de bola. Não quer dizer que no último terço, ali no ataque, melhorou. Não, isso não quer dizer isso. Ok, vamos falar aqui o que houve de diferente. O que houve diferente foi que Márcio Goiano colocou os 10, os meias, os caras que criam bola no meio campo, que toca a bola, que tem um passe mais refinado. O Carlos Depena e o Biel realmente deram uma vida ao meio campo, né? Mas entenda uma coisa. A gente não pode... O problema de um grande treinador é quando ele mexe no sistema defensivo, mexe torna o meio-campo mais associativo, mas ele não compromete o ataque. Ontem o Sport também não... O último terço não funcionou. Ok? Agora vamos lá. Vamos falar aqui uma coisa importante. A declaração de Matheus Sotomayor parece que estava na ideia manter o Márcio Goiano no time do esporte. Eu entendo aqui que Márcio Goiano, eu preciso de alguém que tenha o histórico do esporte. O histórico de acesso. Que tem histórico de acesso, que saiba fazer. Isso seria o mais correto se o esporte tivesse recurso. Se o esporte tivesse dinheiro, procurar um cara que saiba fazer, que já está acostumado a subir clubes da B para A, seria importante, né? Seria importante. Guto Ferreira tem 5 acessos, não estava olhando aqui, foi Internacional, foi Sport, foi Bahia, tem 5 acessos. Remo, enfim. Eu preciso de alguém que saiba fazer. Já que o Sport teve um bloqueio aí de 3 milhões, está nos bastidores aí, de coisa federativa, né? Bloqueios no banco, na renda, no Sport, no dinheiro do clube, no caixa do clube, entenda? Mas eu acho que eles iam tentar conseguir desbloquear. Mas o que tem aqui nas entrelinhas? Primeiro, o Sport. Eu vou dizer aqui qual é o treinador que vai ser do Sport, hein? E por que esse cara tem que ser o treinador do Sport. O Márcio Goiano está há muito tempo no mercado, realmente, e não teve nenhum acesso. Acho que não teve nenhum acesso, né? Se tiver aí, você pode falar aí de um B para A. Ok, mas o que eu quero dizer aqui é que se o Sport está sem dinheiro, o Sport tem que... Suede Lima, o treinador de 2015, 3 anos no Sub-17, show de bola,
3 anos no mais 3 anos no sub-20, sub-23, show de bola, um cara que conhece a Ilha do Retiro. Se no Sport não tem recurso para contratar um cara que sabe fazer, então o Sport tem que contratar um cara que entenda de Ilha do Retiro. Suede Lima é o cara daqui, é o cara que estava há muito tempo aqui, é o cara que desde 2015 está trabalhando no Sport, na base, na estrutura do Sport. Então, se o Sport está sem dinheiro, não é possível que o Sport não tenha dinheiro para tirar. Suede Lima do Maguari. Eu não estou pedindo para tirar Eduardo Batista do Criciúma, não. Estou pedindo para tirar Suede Lima do Maguari, que eu acho que ele vai aceitar, porque é um crescimento na carreira esportiva dele. Alguém ali está vendo o nosso programa e está dizendo, mas insista com ele para dizer pelo menos um prazo. Até quando o Sport vai ter treinador? Não tem prazo, não. A gente, veja, desde o começo do ano, tudo que a gente tem feito com muita responsabilidade, justamente por conta da questão financeira que o clube se encontra, né? Então a gente não vai se afobar, a gente não vai colocar o carro na frente dos bois para absolutamente nada. Existia a possibilidade de a gente ter uma transição de treinador, e por isso que a gente tinha um treinador auxiliar da casa. Todo clube tem isso, né? Porque existe essa possibilidade sempre por conta do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele é assim, né? E infelizmente no nosso caso aconteceu, e a gente espera, né, que Márcio, assumindo essa oportunidade que ele tem agora, a gente vá bem, dispute bem, e no tempo certo... Por que Suede Lima? Porque é um cara daqui, da raiz, né? Porque Suede Lima é um cara que a torcida vai entender. Não é um ex-jogador do Sport, feito Daniel Paulista e feito Roger. Não. É um ex-treinador daqui, da base da estrutura do Sport. Tá entendendo? Ele vai ter um respaldo da torcida muito mais do que o Márcio Goiano. Tá entendendo? O Márcio Goiano, eu acho que 1 ano de aposta, se fosse nada contra o Márcio Goiano, mas se fosse para colocar ele no Pernambucano, para ver o que ele fazia no Pernambucano, tudo certo, mas colocar ele agora na Série B, que é o campeonato mais importante do Sport. Agora o presidente diz que está sem dinheiro, não tem dinheiro, tem que manter o Márcio Goiano o máximo que puder. Então é melhor ir atrás de Suede Lima, de uma coisa mais concreta, de um cara que é emergente, de um cara que quer evoluir na carreira, não com um cara que já esteja no final de carreira. Tem que ter uma certa lógica para trabalhar nesse momento, e tem que ser pragmático, assertivo, e tem que ter lógica, e tem que ser o cara tem que ser verdadeiro e honesto consigo mesmo e com a realidade do clube. Não é possível que o Sport não tenha dinheiro para tirar a Suede Lima, que vai disputar a Série D pelo Maguari. Não é possível. Então colapsou de vez o clube. Tá? Se for para manter o Márcio, né, que eu acho que se fosse para manter o Márcio Goiano, se a diretoria era projeto da diretoria, e eu não entendo, eu fico perguntando, queria até que abrisse a caixa preta de Roger, para saber por que ele não colocava Carlos de Pena, nem Biel, nem o Max, nem um 10. Ficava sem um 10, foi o que mais quebrou ele, porque isso aí mostrava que não tinha qualidade, erros de passe no meio campo, que o meio campo é onde esses 3 caras aí, Biel e Depena junto, o Biel Fonseca e Depena, é os caras que vão interligar, é os caras que vão trazer entrosamento, porque é os caras que tem passe refinado, é o cara que tem assistência refinada, é o cara que tem um passe refinado, é o cara que tem chute a gol refinado, é o cara que puxa, é o cara que temporiza o meio campo. Eu não entendo por que Roger não colocava, e se queimou, e era óbvio porque ele ia se queimar, botando o Marlon de 10. Mas se o projeto é ter Márcio, era melhor ter botado um Pernambucano, por aí você ia saber o que se ia dar certo ou não. Agora, fazer esses testes nesse ano tampão, na Série B, onde o Sport precisa muito para não colapsar financeiramente, porque a RJ, a repressão judicial, está aí, o clube, ninguém vai querer comprar um clube desmantelado na Série B. Quem achava que ia ser fácil vender o clube para um grande investidor, dançou, errou. Para você vender o clube, você vai ter que botar o clube na elite do futebol para você vender para um grande investidor. Pois é, acho que aí. Valeu, se inscreve, dá sua opinião aí, torcedor. Valeu. Ô Filipinho, como é que o grupo recebeu a saída do Roger Silva? Cara, acho que a gente fica todo mundo triste, né? Porque é um grande profissional, né? Um cara que ajuda no nosso dia a dia, tanto no profissional como no pessoal também. Mas que Deus possa abrir porta para eles aí, para ele dar continuidade no trabalho dele, onde que ele for. E a gente fica na torcida por ele, agora é seguir, porque quem vier aí vem para somar junto com a gente, que a gente possa abraçar e pegar mais rápido o trabalho que a gente chegar.
Quanto o Roger, é porque saem muitas coisas, né? Saem muitos boatos, mas assim, o Roger nunca teve problema dentro do esporte ali com o elenco, com ninguém. A torcida cobrou pela exigência de fazer grandes jogos, atuações, que é normal. A torcida cobra, a diretoria cobra, e isso é uma decisão da diretoria. Então, assim, dentro de campo a gente vai fazer sempre o nosso melhor. Mas é um grupo que precisa do apoio da torcida, e a torcida tem nos apoiado, eu tenho visto isso. Então, assim, com a vitória hoje, a gente volta de novo pro trilho das vitórias, a gente estava precisando. Tem mais um jogo agora da Copa do Nordeste, mas o nosso foco é o brasileiro e vamos para cima. Cara, da minha parte não, e acho que nem do elenco, acho que as coisas, questão de campo, a questão que acontece dia a dia futebol, como eu disse, a gente está fechado, a instituição pelo bem maior, que é o esporte, e a gente vem trabalhando para fazer o nosso melhor.